Será que o Antigo Testamento apresenta apenas pistas e indícios sobre a Trindade? Porque Isaías menciona o Espírito Santo séculos antes do Pentecostes. Quem é o anjo da presença que salva Israel? Será que existem textos que nos permitem enxergar a realidade da Trindade no Antigo Testamento de forma ainda mais clara? Olá, graça e paz, eu sou Rivaldo Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal Escrituras em Contexto, onde estudamos a Palavra de Deus a partir do próprio texto, considerando seu contexto histórico, linguístico e bíblico. Esta é a segunda aula da nossa série Trindade nas Escrituras, cujo propósito é examinar cuidadosamente o que a própria Bíblia ensina, sem promover discussões denominacionais, nem defender tradições humanas. Na aula anterior, observamos diversos indícios de pluralidade na divindade presentes no Antigo Testamento. Estudamos o significado da palavra Errad, analisamos o uso do nome Elohim e examinamos passagens em que Deus fala utilizando pronomes plurais. Se você não assistiu à primeira aula, sugiro que pause este vídeo e assista a anterior, pois hoje daremos continuidade a ela, ok? Hoje vamos avançar um pouco mais. Vamos examinar algumas das passagens mais impressionantes de todo o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo mais esta etapa na nossa jornada pelas Escrituras. Entre todos os textos do Antigo Testamento utilizados no estudo da Trindade, poucos são tão fascinantes quanto Isaías, capítulo 63, versículos 8 e 10. Lá nos diz: porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou seu salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O capítulo relembra a história da redenção de Israel e descreve a atuação de Deus em favor de seu povo. À primeira vista, pode parecer apenas uma recordação dos atos salvadores do Senhor. Entretanto, uma leitura cuidadosa revela algo surpreendente. Ao longo da passagem aparecem três personagens distintos: o Senhor, o anjo da sua presença e o Espírito Santo. Essa combinação torna Isaías 63 um dos textos mais importantes para o nosso estudo. Deus, o Salvador de Israel, no versículo 8, Isaías começa identificando Deus como sendo o Salvador do seu povo. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou seu Salvador. Observe que o contexto está falando da obra salvadora de Deus. O Senhor é apresentado como Redentor e Libertador. Até aqui nada parece incomum, mas então surge uma figura misteriosa no versículo 9. O anjo da sua presença. Isaías declara, em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Essa expressão possui enorme importância teológica. Ao longo do Antigo Testamento encontramos repetidamente uma figura conhecida como anjo do Senhor. Curiosamente, esse anjo frequentemente fala como Deus, recebe honra divina, exerce autoridade divina, identifica-se com o próprio Deus. Por essa razão, muitos estudiosos cristãos entendem que o anjo da presença seja uma manifestação pré-encarnada do Filho de Deus. Em outras palavras, uma aparição de Cristo antes de seu nascimento em Belém. Preste bem atenção no versículo 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O texto afirma que esse anjo salvou Israel, remiu Israel, conduziu Israel, demonstrou amor, demonstrou compaixão. Todas essas características reaparecem posteriormente no ministério de Jesus Cristo. No versículo 10 encontramos outra figura. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo. Essa é uma das referências mais importantes ao Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. O texto não diz simplesmente que Israel existiu ao poder de Deus. Ele afirma que Israel entristeceu o Espírito Santo. Esse detalhe é extremamente significativo. Somente alguém dotado de personalidade pode ser entristecido. A tristeza não é uma característica de uma força impessoal. A linguagem utilizada sugere relacionamento, vontade, sensibilidade e interação pessoal.
Séculos depois, Paulo utilizará uma linguagem semelhante lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A conexão entre os dois textos é impressionante. Tanto Isaías quanto Paulo apresentam o Espírito Santo como alguém que pode ser pessoalmente ofendido pela rebeldia humana. Em resumo, temos em Isaías capítulo 63, versículos de 8 a 10 o seguinte. No versículo 8, temos Deus e se lhes tornou o seu Salvador. No versículo 9, Jesus, anjo da sua presença. No versículo 10, Espírito Santo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo em um mesmo texto juntos. Existem também outros textos bastante debatidos entre os judeus e cristãos. Por exemplo, Isaías capítulo 48, versículo 12 a 16. Porque parece mencionar ali 3 personagens distintos. Diz o seguinte: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Deus, aqui, é quem está falando. Versículo seguinte: também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Quem está falando aqui? Deus continua falando. No versículo 15: Eu tenho falado, também já o chamei. Eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Deus continua falando aqui. Nesse caso aqui em referência a Ciro. E no versículo 16 está o segredo. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Agora preste bem atenção. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, olhe bem, o Senhor Yahvé, ou o Senhor Jeová, me enviou a mim e o seu Espírito. Aqui nós temos Deus enviando Deus e o seu Espírito. Por isso, muitos cristãos consideram Isaías 48:16 uma das passagens veterotestamentárias que antecipam a revelação da Trindade. Dentre eles, desses teólogos, estão o Matthew Henry, temos o Albert Barnes também, que admite a possibilidade messiânica, e temos ainda também o Jameson Fawcett Brown. Eu vou deixar os links de cada um deles para que vocês possam ler e olhar na pesquisa. É só avisando que os estudos eles estão todos em inglês, mas acredito que não terá nenhuma dificuldade de conseguir a tradução simultânea no Google, né? E aí vocês dão uma lida na íntegra. Vamos examinar um outro texto. Salmo capítulo 110, versículo 1, diz o seguinte: Disse Yahvé ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é um dos textos mais debatidos entre os judeus e cristãos, porque o Novo Testamento aplica repetidamente a Jesus. Já o judaísmo rabínico interpreta de forma diferente. Os judeus observam que o primeiro termo é o nome divino, o tetragrama, Yahvé ou Jeová, mas o segundo é Adoni ou Adoni, que significa meu Senhor. É uma expressão normalmente usada para autoridades humanas, reis, profetas ou outras pessoas importantes, e não para Deus, segundo os judeus afirmam. Os judeus, argumentam que se o Salmo quisesse chamar o Messias de Deus, seria mais esperado encontrar Adonai, em vez de Adoni. Os cristãos respondem que o argumento principal do Salmo não depende apenas do termo Adoni, mas do conjunto do contexto. E qual seria esse contexto? O Messias está à direita de Deus, o reino sobre todas as nações, aliás, ele reina sobre todas as nações, recebe um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, de acordo lá com Salmo capítulo 110, versículo 4, e ele exerce funções que ultrapassam as de um rei comum. Por isso a interpretação cristã vê nesse salmo uma revelação progressiva da identidade extraordinária do Messias. E vale lembrar algo de suma importância. Jesus perguntou aos fariseus, que eram judeus entendidos na lei, sobre esta passagem, e eles não conseguiram responder. Vamos ver como Mateus registrou essa passagem? Lá no capítulo 22, versículos 41 a 46, diz assim: Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Vejam bem, os fariseus eram doutores da lei e não conseguiram responder a Jesus. Se os fariseus pensassem como os judeus atuais de hoje em dia, que não aceitam Jesus como Messias, eles teriam replicado Jesus com a mesma resposta dos judeus atuais. Após examinar todos esses textos, uma pergunta importante permanece. Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, por que o Antigo Testamento não apresenta essas verdades de forma explícita? A resposta encontra-se em um princípio fundamental da interpretação bíblica, a revelação progressiva. Lembra que já falamos isso na aula anterior? Deus não revelou toda a verdade de uma única vez. Ele conduziu o seu povo gradualmente ao longo da história. Assim como a semente contém em si a realidade futura da árvore, muitas verdades do Antigo Testamento aparecem inicialmente em forma de promessa, símbolo ou antecipação. Com o passar do tempo, essas verdades tornam-se mais claras. O mesmo acontece com a doutrina da Trindade. Primeiro, Deus estabeleceu firmemente o monoteísmo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Depois surgem indícios de pluralidade. Temos as palavras Elohim, temos os plurais divinos, o anjo da presença e o Espírito Santo. Tudo no Antigo Testamento. Finalmente, no Novo Testamento, encontramos a revelação plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que estava oculto torna-se visível. O que era sombra aproxima-se da realidade. O que era promessa alcança seu cumprimento. O estudo da Trindade não é apenas um exercício intelectual. Ele nos ajuda a conhecer melhor o Deus que adoramos. Ao observarmos a maneira gradual como Deus revelou sua natureza, aprendemos algo importante sobre seu caráter. Deus é paciente. Ele ensina a seu povo passo a passo. A mesma paciência demonstrada ao longo da história da redenção é demonstrada também em nossa caminhada espiritual. Nem sempre compreendemos tudo imediatamente, mas Deus continua nos conduzindo ao conhecimento da verdade. Por isso devemos estudar as Escrituras com humildade, reverência, gratidão e sempre sob oração. Cada página da Bíblia contribui para revelar quem Deus é. Nesta aula, irmãos, vimos que o Antigo Testamento apresenta muito mais do que simples indícios gramaticais. Mostrou o anjo da presença salvando Israel e o Espírito Santo que pode ser entristecido. Textos como Isaías 48, Salmo 110 levantam questões que desafiam intérpretes há séculos. Mas agora chegamos ao ponto decisivo. O que o próprio Jesus ensinou sobre sua identidade? Ele realmente afirmou ser Deus? E como os apóstolos compreenderam suas palavras? Na próxima aula abriremos o Novo Testamento para examinar diretamente o testemunho de Cristo e dos apóstolos. Se os textos do Antigo Testamento prepararam o caminho, agora chegamos ao centro da revelação cristã. Portanto, não perca a nossa próxima aula, e para isso é muito importante que você se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe essa mensagem com as pessoas que amam, ok? Que Deus abençoe sua vida, nos vemos na próxima aula.